Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à live de hoje e hoje o assunto é técnicas de estudos, mas eu vou explicar mais precisamente o que fazer no dia anterior à prova. O que você deve fazer no dia anterior à sua prova para melhorar o seu desempenho com o conteúdo que você tem, o conteúdo que você já estudou. Porque no dia anterior, muitas pessoas decidem fazer coisas diferentes. Mas o que realmente fazer? Qual é o certo, qual é o errado? Para a gente começar juntos agora essa live com conteúdo que vai, sinceramente, fazer com que o seu desempenho melhore assim de forma absurda. Absurda que é, de forma grandiosa. O que fazer no dia anterior à prova? Estudos revelam que pessoas que estão com estado de espírito positivo elevado, elas aumentam a sua capacidade cognitiva. Deixa eu explicar. Não é que elas ficam mais inteligentes, não é isso. É que elas têm uma maior capacidade de processar conteúdos que foram anteriormente armazenados na sua memória, na sua lembrança. Então, você está estudando diariamente, semanalmente, mensalmente. O tempo todo você está estudando para concurso. Você está retendo conteúdo na sua memória. Esse conteúdo que foi retido, no dia da prova, ele precisa ser acessado. Mas preste atenção. Acessar o conteúdo. Quanto tempo você tem para acessar o conteúdo que foi retido enquanto você estudava? Quanto tempo você tem para acessá-lo na hora da prova? Você tem muito ou tem pouco tempo? Porque você foi para a prova e lá na prova teve uma questão que exigiu de você, para que ela seja respondida de forma correta, ela exigiu de você um conteúdo que você previamente reteve na sua memória. Ela está lá na sua lembrança. Agora você precisa acessar. Você tem muito tempo para acessar? Eu preciso ser muito rápido nesse acessar. Eu preciso ser muito rápido e preciso. Então, a minha capacidade de acessar esse conteúdo, ela tem que ser maior no dia da prova. Com relação a isso, todos nós já sabemos, ok? Pessoal do Facebook, vai colocando nos comentários. Isso mesmo, Mariana, pouco tempo. Eu tenho pouco tempo para acessar o conteúdo que foi retido. Será que eu posso fazer algo que melhora? Lembrando, gente, que tudo isso que eu estou falando é indiferente à quantidade de conteúdo que você estudou. Porque eu estou falando o que você vai fazer no dia anterior. Então, o dia anterior não dá para reter todo o conteúdo da prova, mas dá também para fazer muitas coisas que vão contribuir para que você tenha uma capacidade cognitiva melhorada a fim de, sob pressão, em poucos minutos, acessar o conteúdo que você precisa para responder a questão de forma correta. Então eu vou te dar uma habilidade agora, emocional ou cognitiva? O que você acha? A orientação que eu vou te dar vai ativar uma habilidade, vai desenvolver uma habilidade emocional ou uma habilidade cognitiva? Lembrando que o objetivo de tudo isso é fazer com que você alcance um resultado melhor com o conteúdo que você tem. Estudos revelam que quando o meu estado de espírito positivo está elevado, a minha capacidade cognitiva de acessar conteúdos que foram previamente retidos na minha memória se eleva. Mas como elevar o estado de espírito positivo? Quando o meu estado de espírito positivo está elevado, a minha criatividade também está elevada. Quando a minha criatividade se eleva, eu ativo o meu córtex pré-frontal, que é basicamente a parte do seu cérebro responsável em te dar habilidades cognitivas para buscar na memória informações que você precisa para responder a questão que foi colocada na prova e que você está agora sob pressão e com poucos minutos para responder. Espera aí, que pode parecer que bagunçou tudo, mas não bagunçou. Eu estou ativando habilidades cognitivas por meio de estímulos emocionais. Estado de espírito positivo elevado ativa o meu cognitivo, córtex pré-frontal, porque eu elevei a minha criatividade. Então, eu melhorei o meu cognitivo com um estímulo emocional. E qual foi esse estímulo emocional? Qual foi o estímulo emocional que foi ativado a fim de melhorar o meu cognitivo e a minha capacidade de responder questões com o conteúdo que eu tenho? A propósito, quantas vezes você deixou de responder uma questão e quando chegou em casa se arrependeu de não ter marcado aquilo que você pensou, porque você estaria certo se tivesse respondido? Quantas vezes isso aconteceu? Provavelmente várias vezes. Só que várias vezes aconteceram isso
situações como essa, mas você tinha o conteúdo, mas você não tinha convicção de que tinha resposta. Eu vou te dar agora um estímulo emocional que ativa um estímulo, ativa um recurso cognitivo para que você funcione melhor cognitivamente no dia da prova. Significa que suas habilidades emocionais também podem fazer você ficar mais ou menos inteligente. Não é que você fica mais ou menos inteligente, é que você aumenta ou diminui a sua capacidade de respostas por meio de habilidades cognitivas. Significa, gente, que até mesmo suas habilidades emocionais interferem em suas habilidades cognitivas. Ok? Qual é a habilidade, o estímulo emocional que você vai aprender a desenvolver hoje a fim de melhorar suas habilidades cognitivas no dia da prova? Só que você vai fazer isso no dia anterior à prova. O que você vai fazer no dia anterior à prova para que você possa ativar o estado de espírito positivo, aumentar a sua criatividade, ativar o funcionamento pleno do córtex pré-frontal para que ele te dê capacidade de responder questões em uma situação de pressão e rápida? Como fazer isso? Estudos revelam que pessoas que estão em um estado de espírito positivo elevado, elas são capazes de responder a questões complexas em situações de pressão com o conteúdo que elas têm. Fizeram um estudo, isso está escrito em livros de inteligência emocional. Daniel Goleman, PhD pela Universidade de Harvard em psicologia, descreve isso no seu livro chamado Inteligência Emocional. E ele diz o seguinte, que fizeram um estudo com pessoas e deram a elas várias tarefas, mas elas fizeram tarefas anteriores. Então, algumas pessoas foram assistir filmes de drama, algumas pessoas foram fazer cálculos matemáticos, algumas pessoas foram para peças de teatro, várias coisas. Depois que elas cumpriram tudo isso, deram a elas atividades de lógica, raciocínio lógico. E algumas pessoas conseguiram responder assertivamente ao desafio e de forma rápida. Então, algumas pessoas, se fosse no seu contexto de provas, do vestibular, do Enem, da prova da ordem ou prova de concurso, algumas pessoas conseguiram responder as questões de forma rápida e assertiva. Quem foram essas pessoas? As pessoas que estavam com estado de espírito elevado no momento da prova. E aí eu fui fazer uma pesquisa para descobrir como elevar o estado de espírito. Ou seja, está muito claro que cientificamente comprovado, é possível sim você, de um dia para o outro, aumentar o seu desempenho. Você pode, em uma aula de véspera, aumentar o seu desempenho. O que eu faço na minha aula? Eu faço as pessoas rirem o máximo que eu puder. Eu tento fazer com que as pessoas estejam em um ambiente divertido, onde elas podem rir bastante. Como assim? Quando eu estou rindo, e rindo muito, eu estou elevando o meu estado de espírito positivo pelo riso. Eu estou elevando a minha criatividade, eu estou acionando o meu córtex pré-frontal e no dia seguinte eu sou capaz de acessar mais conteúdo da minha mente a fim de responder de forma assertiva. O que fazer no dia anterior à prova? Rir. Mas como? Assistindo uma peça de teatro, de humor, alugando filmes, Netflix, TV a cabo, locando na locadora, o que você quiser, assistindo filmes que façam você rir. E eu faço de tudo para que as pessoas nesses ambientes tenham a capacidade de se sentir um ambiente divertido, porque quando elas estão rindo, elas estão ativando o córtex pré-frontal e a capacidade até de reter o que eu estou falando fica melhorada. O que você vai fazer no dia anterior? Assistindo o Whindersson Nunes, olha aí, interessante, vai fazer você rir. Mas o que, gente? Filme. Olha só, assistir um filme, uma peça de teatro, se reunir com os amigos, desde que tenha um amigo que faça você rir, de forma espontânea. Você está rindo de forma verdadeira. Ô Márcio, mas qual o limite? Rir até chorar. Simples assim. Gente, uma aula ao vivo que você acabou de assistir na internet, que disse que você no dia anterior à prova tem que fazer algo que vai fazer você rir. Na aula de hoje eu não quero falar sobre a aula de véspera em si, o conteúdo. Eu participo de aula de vésperas. Eu jamais participaria de uma aula de vésperas se eu não fosse favorável a ela. Mas o meu papel lá, como coach, é elevar o seu estado de espírito. E dos professores? Fazer você recordar conteúdo que você estudou anteriormente. Isso é aula de véspera. Sair com os amigos, desde que no ambiente que você esteja com seus amigos, você consiga rir. A essência da aula de hoje
é que no dia anterior à prova você possa fazer algo que vai fazer você rir. Eu vou te dar um depoimento agora de uma cliente. A minha cliente vai a São Paulo fazer uma prova que tem na parte da manhã e na parte da tarde. São 2 momentos. Logo, uma prova tensa, uma prova com muito conteúdo, uma prova que vai fazer você cansar mentalmente e fisicamente. O que aconteceu? Essa menina foi para São Paulo, fez a parte da manhã de aula, fez a prova na parte da manhã e agora ela tem que fazer na parte da tarde. E ela tem pouco tempo para almoçar. E todas as pessoas que estavam fazendo prova no endereço que ela estava fazendo, na escola, na universidade que ela estava fazendo, todas, quase sem exceção, foram almoçar no McDonald's. O que aconteceu? Lotou. E provavelmente não vai dar tempo de fazer o lanche de todo mundo. O que ela fez? Ela chamou um táxi, entrou dentro do táxi, entrou no drive-thru, porque o drive-thru não atendia quem estava a pé, teria que entrar de carro. Ela pediu um lanche, só que algumas pessoas viram isso e falaram, pede para mim. Ela falou, não tem problema, me ajuda a pagar o táxi. Ela não pagou nada do táxi, porque ela pediu o lanche dela e de alguns amigos. Esses amigos dividiram a conta do táxi. Ela lanchou antes de todo mundo, porque o drive-thru não tinha fila. Quem estava fazendo concurso lá estava a pé, deixou o carro em algum lugar. Não conseguiu lanchar a tempo e ela teve uma ideia brilhante. A ideia, gente, de chamar um táxi e entrar no drive-thru, porque não tinha fila, e lanchar antes de todos. Foi simples ou complexa? Mas por que ninguém pensou nisso? Por que ela pensou nisso? Cognitivamente, ela teve mais habilidades do que as outras pessoas. E aí ela disse para mim, mas sabe por que eu pensei isso? Porque no dia anterior à prova, eu saí com os meus amigos, nós fomos lanchar, nós fomos para um bar, não sei exatamente, mas nós rimos muito. A gente se divertiu muito. Dormiu cedo? Claro que sim, tem que dormir cedo. Tem que dormir bem? Claro que sim. Mas ela se divertiu, ela riu e ela ativou o estado de espírito positivo, ela elevou a criatividade elevada, ativou o funcionamento do córtex pré-frontal e fez com que ela funcionasse cognitivamente melhor do que as outras pessoas. Ela foi mais inteligente do que as outras pessoas? Não, ela não foi mais inteligente, mas ela usou mais dos seus recursos cognitivos. Significa que todas as pessoas que estavam ali tinham esses recursos para terem essa ideia? Tinham, mas não tinham ativado esses recursos. Sabe o que é isso? Existem recursos dentro de você que precisam ser ativados por você. Mas para ativar esses recursos, você precisa disparar estímulos. E esses estímulos dependem de uma ação que é, geralmente, muito simples. Muito simples. Ficou claro, gente? O que tem que ser feito no dia anterior? O que você achou da live de hoje? Em uma palavra ou em poucas palavras, descreva para mim nos comentários o que você achou da live de hoje. Gente, a abundância não está em reter. A riqueza não é relacionada ao que você acumula. A riqueza é relacionada ao que você distribui. Isso é riqueza. Ao que você compartilha. A gente se vê. Beijo no coração de todos vocês. Valeu!